Orquestrada nossas duas linhas de transmissões e eu voltei para falar dessa psicose das massas da Costa da Lagoa, trazendo para a realidade, para a nossa realidade, o que acontece quando os tormentos atormentam a mente humana ao ponto de chegarmos em tudo tão deplorável. Ai, tão deplorável como isso que essas vizinhas tão buenas fizeram para nossa família, demonstrando inclusive institucionalmente, mostrando a eficiência da mídia tóxica, mostrando que a psicose de massas, as loucuras instauradas pelo sistema das minorias é vigente no estado de Santa Catarina e que os grupos stalkeando permeiam as instituições públicas, delegacias e universidades. Governador, só um minuto. Tem que atender o governador, tem que dar enxofre para ele, MSM, né? Temos que dar potássio para ele, né? Vamos lá, tá aqui, ó. Sua coletividade. Quer fazer uma aparição? Então vamos começar suavemente, porque a nossa tarde vai ser longa. A loucura climática desacerbada está sobre nossas cabeças, cientificamente comprovada, desde os vídeos que antecedem os fatos da gangue na minha casa, o que compromete as instituições que podem ter conluios com aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul e que é espalhado diretamente da nossa cabeça para o sul, quando o vento daqueles dias empurrava para o sul. E eu não vou esquecer esses dados tão importantes pelos motivos que isso atenta contra a segurança nacional. Isso são provas e comprovas que a segurança do espaço aéreo nacional e do Estado, em muitos momentos, cede ao que, senhora? Cede a esses embrumos de instituições internacionais, interesses financeiros, interesses muito exóticos, que estão na nossa realidade. Trazemos tudo para esta realidade. Não vamos falar de algo que está na cabeça de alguém. Sim, está na cabeça de todos nós quando largam coisas tóxicas, né? Como dióxido de enxofre capaz de amolecer barragens, amolecer construções, prédios e outras coisas que nada tem a ver com câmbio climático, tem a ver com atentado terrorífico, sempre usando climas e usando as mídias para instalar conluios mentirosos de níveis, ou melhor, de desníveis, associados com essa política da agenda que não atende às necessidades dos brasileiros e atende simplesmente às necessidades internacionais de fomentar porqueria em nosso país. Ontem estava vendo um texto muito bem feito por um jornalista desses de conluio internacional, de conluios, bons conluios, porque temos bons e maus conluios, veja bem, o nosso advogado, um cidadão comum, que não é letrado, mas é advogado, na comunidade ele é advogado, ele pode ser analfabeto, mas na hora de saber o que é bom e o que é mal, para uma família que está sem água, ele não precisa saber ler e escrever, não precisa ser jurista, não precisa ter passado pela academia que o senhor Reni Batista Neto passou para saber que uma família não consegue sobreviver sem água.
Estamos na era da informatização, da modernização, e quando que as autoridades não estão mais interessadas nas questões que importam é porque a vaca foi pro brejo. Mas esse nosso querido, capacitado advogado da comunidade bem falou na manhã de hoje. Foi um legítimo conluio de vizinhos, eles se reuniram para fazer grupo e destruir vocês. Então isso não é apenas um testemunho técnico e bom, isso é a verdade. Que os grupos terroristas, mesmo com a lei Stalking pairando em Santa Catarina, estão sendo fomentados e não tem piedade e dó de ninguém, nem de criancinhas. O que eles querem é fazer mingau de criancinha. Não é criancinha na escola não, senhora juíza da infância. Conluios bons e maus têm que ser instalados para o grande combate. E esse nosso bom combate será vencido quando derrubarmos a quadrilha Stalking, quadrilha armada e todas essas quadrilhas feministas orquestradas para a desestabilização da família. Como seu Daniel Santana, um bom membro da comunidade do Tudo Que Não Presta, da fofoquinha Stalking, ele não suportou o advogado de honra conversando com a família. Um deles, né, porque a gente tem vários na comunidade, resolveu varrer a rua, se aproximar, ver o que estava acontecendo. E assim parte do grupo já pode estar solvido no solvente da Madre Meg. Eu não preciso ajuda para acabar com essas pessoas, porque elas se acabam sozinhas. Mas é importante que a comunidade jurídica de Santa Catarina, que os juristas e as instituições estejam alinhadas com o bom combate, alinhadas com a família, mamãe, papai, os filhinhos e seus bons advogados da comunidade que prezam pelos bons costumes e a legítima justiça social. Que se deixarmos esses grupos expandirem-se com as suas desculpas esfarrapadas de proteção a gato, de proteção a meio ambiente, de proteção a isso e aquilo, meras desculpas para continuar a criminalidade tóxica, como é a criminalidade exercida pelos quem, Meg? Pelos que fazem o uso da inteligência artificial e pegam a imagem de uma mãe, como eu, e transformam num monstro, enquanto que um bando de monstros, que são as pessoas que fomentam isso, continuam sem pagar pelos seus crimes. A justiça continua insistindo, através do juiz Reni Batista Neto, em, além de dar voz e vez para as canalhas, dar dinheirinho para elas, praticar a extorsão através da justiça daqueles que clamam para que essa injustiça condicionada em nosso país, porque é condicionada pela agenda internacional, que ela pare imediatamente. Em momentos de uma guerra, seja ela pelas redes, pela mulher-máquina ou na comunidade, quando atento contra a minha família, mediante a minha casa, mediante a minha vida, a gente não pode confiar na ajuda do inimigo. Por isso que eu sempre disse que eu trabalho sozinha, não peço ajuda para ninguém. Os bons se aliam aos bons. O bom combate se vence assim, na hora certa, juristas que não nasceram na universidade do direito positivo,
juristas que são complementar a um conjunto social, de construção social, criativa e não decadente, criativa e não decadente. Esses juízes podem imediatamente tomar posse de buenas leis e fazer a ajuda necessária para o bom combate, seja ele na investigação de uma delegacia, seja onde seja, porque se até o último domingo, que foi o primeiro domingo, que pela chuva não tivemos um ataque, acreditamos que não tivemos um ataque por causa da chuva, mas ou porque o conluio já se sente exausto de tantos ataques inverossímeis e que vão se voltar contra eles mais cedo ou mais tarde, de qualquer maneira, com justiça ou sem justiça. Gostaria de deixar isso claro, porque a justiça, ela é a última ponta desse iceberg montado para destruir o ser humano. E deveria ser em Santa Catarina o primeiro ponto de relevância para que se apoie sim as minorias. Quem é a minoria no momento? É a mãe de família perseguida pelo grupo de perseguição política, stalking, incluindo as instituições. Aí sim é o bom combate, aí sim é usar as leis de minoria para proteger quem realmente precisa. E não mulheres vulgarzinha pra caramba, perseguidoras políticas, putinhas maconheiras orquestradas em detrimento da lei, da ordem e desta mãe de família. Um bom ponto para explicar aonde a justiça está nisso. E um bom ponto para exigir que a justiça se posicione nesse momento, mediante atos e omissões consagrados e demonstrados nos meus canais até o momento. É o momento que eles devem se posicionar, virando o vento, mudando a onda, né? Trocando o lado da onda aí, para que a justiça aconteça e não a imprudência jurídica, vendas de sentença e tantas coisas como as que a gente já viveu. Então, não estamos falando com marinheiros de primeira viagem em relação à injustiça promulgada, venda de sentenças e coação dos grupos de instituições, sempre contra a família catarinense. Eu poderia falar família brasileiras, mas a gente está decidindo no estado de Santa Catarina e falando da justiça catarinense. Uma maioria de pessoas sofrendo o brutal ataque desse colonialismo que se promove através de uma tecnocracia e digitalização exacerbada. O resultado de tudo isso, que é onde que a gente vai entrar nos termos das questões de substituir religião em vez de unificar religiões, e essa multiculturalidade tóxica que chega num ponto que já não acredita mais em nada, não sabe quem é, que é o grupo que me ataca, é desse tipo de gente. Multiculturalidade, são multiculturalidades tóxicas que aí já não sabe o que pode, o que não pode com criancinha, já querem fazer mingau com o filho da vizinha. Vendo eu vir para as redes, pensam que podem usar as redes para destruir o que
durante os meus 40 anos de vida, eu construí em relação a mim mesma. E não tenho problemas com usarem personagens para falar de mim, desde que os personagens não fossem tirados de contexto em benefício próprio do grupo que nos persegue, inclusive contra a vida. Jesus está em mim. Vocês querem ouvir uma frase bonita? Lhes digo, eu lhes digo, e assim devia ser com todos vocês. Existem personagens que, vivendo em você, podem te fazer um cidadão melhor. Ou por falta deles, você ser um cidadão pior. Por não ter heróis ou por ter heróis de uma certa maneira, desvencilhados do bem, desligados daquilo que nos conecta. A fonte criadora da árvore. Quando eu digo que eu sou uma árvore com caule, flores, raízes, sementes, tudo, é isso, porque quem está à luz do sol vai crescer e se desenvolver. Agora, quem quer ficar nas sombras não vai conseguir nada disso. E vai continuar com essas atitudes que, se eu não fosse forte o suficiente, não fosse trabalhada, muito bem trabalhada psicologicamente, eu poderia estar afundada numa depressão por aquilo que o grupo Stalking fez com a minha imagem, com a imagem do Renato, e ainda marcando minha mãe e espalhando isso. E a gente fez inúmeras denúncias na plataforma Google, na plataforma aí do YouTube, e não sabemos se ou por que continua isso, ou se isso continua, porque isso é obrigação das autoridades que deveriam proteger a família fazer isso. Agora, o que esperar da inteligência? O que esperar do setor de inteligência, onde um policialês que, em vez de me proteger, ele faz o que comigo? Denuncia-me, processa-me, consegue um juiz para ser parte dessa canalice. E quando eu dou carteiraço no Jorginho, eu também dou carteiraço na inteligência, no setor de inteligência que deveria proteger a família e não bagulhar e bagunçar tudo. Todas essas questões são ligadas com as questões de substituir as religiões para colocar tudo numa descrença. E eu conheço o ecossistema que promove a unificação, colocando todas as crenças como se fosse o ingrediente do bolo e unificando tudo isso. Por isso que eu consigo falar não como uma simples cristiana, mas eu consigo falar de vários assuntos ao mesmo tempo e abrir essas brechas para essas canalhas e covardes, descrentes de tudo, da vida delas mesmas, fazer essa patifaria com a minha imagem. Existiu uma brecha na fala e elas se aproveitaram com tudo, porque a intenção é a destruição da família, a destruição da minha família, a perseguição, inclusive, contra a nossa vida, como eu tenho denunciado, inclusive, nas instituições internacionais, que devem estar dormindo. Porque tanto se fala em direitos humanos e na hora de aplicar, ou melhor, na hora X ou na hora Z, de aplicar o direito humanos para essa mãe de família, onde estão as instituições, onde estão as instituições internacionais para nos proteger. Se as nacionais não estão dando conta, faz o quê? Como que está esse trabalho?
Se esses trabalhos estivessem assíduos e bons para o bom combate, nós já teríamos uma resposta do que foi isso que aconteceu na nossa casa contra a nossa vida, enquanto que os grupos estavam unidos, fomentando toda aquela porcaria, aquela perseguição local, certamente brutalmente pagos por grupos maiorais, como eu tenho demonstrado, e que isso sim se deve investigar minuciosamente, com maior valia do que o que tem sido feito até o momento. Desconstruir o ser humano durante décadas, durante centenários anos, tem vários problemas. No momento em que temos que ensinar robôs a ganhar personalidade. E eu já tenho falado várias vezes aqui sobre a mulher-máquina. Quantos robôs o meu amigo, o meu querido, queria ter da minha pessoa? 12. Ele disse que ele queria 12 robôs do planeta que eu tinha vindo. Em dado momento, assoberbado de trabalho no seu salão, ele falou isso. Quantos robôs da zumbis que eu tenho comentado aqui na internet e a gente gostaria de ter na sociedade misturada máquina com seres humanos? A pergunta mais importante para quem lidera esses setores de tecnologia. Se já teve um robô brigando com dentro de casa, robô empregada brigando com a família, imagina o que pode virar se a inteligência artificial vai copiar as partes das zumbis, a parte mais fofoqueira, a parte mais asquerosa que elas têm para oferecer e transportar como inteligência de um robô. Respondam-me. Até que ponto que estamos preparados para sermos copiados pela inteligência artificial? O que um robô Meg faria se a casa dele fosse invadida por os seres humanos, sem ser convidados? Trazemos a situação para outras realidades que já estão praticamente inseridas no nosso dia a dia. Estão sendo fabricados homens e mulheres para companheiros e companheiras. E eles terão filhos? Os filhos serão bonecos? Como será essa parte? O objetivo de hoje não é aprofundar essa parte, mas sim se impor um pouquinho em relação ao poder judiciário, que está sendo conivente com sociedade decadente, e que sociedade decadente vai criar um legítimo inferno na Terra, muito pior do que o inferno que as minhas vizinhas programaram na porta da minha casa, enquanto a nossa luta foi por água para elas, foi por coisas buenas para todos, plantar árvores frutíferas, cuidar da natureza, limpar o local em que vivemos. Cuidados com os animais, sim, e cuidados com os animais inclui cuidados com a sarna, cuidados com a reprodução tóxica que pode desequilibrar o ambiente. Mas pessoas de menor valia não entendem essas coisas, pessoas sem nobreza, pessoas deploráveis, naturalmente movidos por fofocas do lugar. A vida que eles vivem não é a vida que eu vivo.
É diferente. Para eles importa a fofoquinha do lugar, importa se na minha casa hoje tem cheirinho de café ou tem cheirinho de feijão. Hoje ela está fazendo feijão. Hoje ela está fazendo café. Então, que bueno, seguimos todos fazendo o nosso café e o nosso feijão. Mas o que querem os grupos stalking nesse lugar, implantado em muitos momentos pelas próprias autoridades e suas leis abusivas, seu conjunto de regras estúpidas projetados pelo direito positivo, que de positivo não tem nada e sim de regressivo e negativo, que as drogas circulantes têm que ser respeitadas. Veja bem, vou ter que respeitar o baseado de alguém e ensinar meu filho que tem que respeitar o baseado de alguém. Se nós estamos vivendo numa sociedade que já aboliu o cigarrinho, já está em todos os contextos, que não serviu, que não funcionou para a proposta que os médicos deram naquela época. Esse aqui também não funciona. É o anestésico neural que mais está levando pessoas para a psicose de massas, massas de manobras. Porque já não se interessam mais por limpar o lugar, não se interessam mais nem para cuidar do seu corpo, tomar um banho, não se interessam mais por nada a não ser aquela ideia fixa de que o seu baseado, o seu conluio deplorável de músicas tóxicas tem que ser respeitado. Ou, como diz o meu professor, nos imponer isto. Nos imponer. Aqui o que fizeram com a gente foi nos impor a isto. E nós contrapomos a isto. E o que colhemos foi a quadrilha. Que quadrilha, ô senhora? A quadrilha projetada pela senhora Máximos, pela senhora Nailde, pela senhora Elisete e por senhora Vitória Fortes, usando seus filhos, sobrinhos, parentes, namorado e amigos das droguinhas circulantes. Tudo em detrimento daquele garoto de menor que a Meg não soltou na festinha. Ninguém perguntou se ele queria ir na festinha. Eles estavam querendo ele para a festinha sem perguntar se ele queria ir para a festinha. Mas ele não queria ir para a festinha, não. Já tinha sofrido bullying o suficiente nessa escola que escreve com provas e comprovas do que estava sendo feito ali e ao que estavam defendendo, exatamente enquanto faziam o sumiço do que importa sobre a nossa própria língua portuguesa, com o interesse de encher o vocabulário de palavras ou gírias popular. Essa intoxicação de linguagem. E mediante a isso, as instituições como Delegacia de Crianças já não se importavam mais com a real defesa de crianças, ao ponto de programarem esse sequestro planejado das nossas crianças, usando inclusive o promotor Aurélio Giacomelli da Silva, que é esse o nome, que me conheceu pessoalmente e não foi capaz de entender a minha mensagem, a minha missão e para que estamos nesse mundo. Escapar da sina de sempre fazer a mesma coisa. Cabeça degenerada
vai fazer sociedade degenerada. Usamos o que para regenerar o cérebro, senhora Meg? Enxofre? É, enxofre, por isso que fazem piadinhas com você. Não, eu nunca falei de enxofre nas redes. Acho que a primeira vez que eu falo do enxofre orgânico é hoje. Então, as piadinhas não foram relacionadas a enxofre, senhores magistrados. A piadinha foi com minha imagem em relação a me transformar numa satanista. Eles acham importante as pessoas serem satanistas. Já tivemos atos de terrorismo ligados a isso aqui nas comunidades religiosas alternativas da Costa da Lagoa, com resultado de muita cachaça, muita drogas e muito mais coisas, suficiente para dizer não a essa sociedade decadente. E as pessoas que estão me vinculando a isso, elas conhecem essas histórias melhor do que eu e com certeza têm interesse de amputar mais essa conduta para mim, que é o projeto da comunistinha enrustida. Tirar daquela cara feia de ir na Record e mentir para a sociedade floripana, mentir para a sociedade floripana, com aquela cara feiosa, sem vida, imoral, sem bons costumes, e depois atribuir a loucura para a mãe de família, a maníaca psicopata atribuindo a loucura dela para a vizinha problemática. Se elas são maníacas psicopatas, eu me contento com a vizinha problemática, porque certamente para elas eu sou um problema e você um problema muito maior se as instituições de Santa Catarina não tiver competência para pegar este grupo e sancioná-los imediatamente dentro das leis e regras produzidas para cessar esses ataques contra a nossa família. E eu não falo só da nossa família, estou falando sobre essa gente baixa para brigar, para obter vantagens, também ter atacado outras pessoas da comunidade, pessoas sensíveis, sensatas e buenas, que ficaram por anos coagidos por isso. Imagina se uma professora aposentada consegue coagir uma velha de 100 anos para fazer canalice, que ela não consegue coagir um adolescente antes dos seus 15 anos ou uma criança dos 7 anos. Como que essas professoras têm coagido as crianças em vez de ensiná-las? Onde que a loucura chegou a um ponto, a loucura educacional, onde menos português, né? Muito menos português e mais idiotez, muita idiotez. Aí depois tu tira como tudo isso dos filhos? No carteiraço, na metodologia MEG, que eu gostaria já de estar falando das minhas metodologias, mas esses canalhas insistem em ser deploráveis, usar a estrutura jurídica. Ontem mesmo alguém da estrutura jurídica entrou em contato novamente com a gente, no caso com o Renato. Eles insistem em estar fazendo essa patifaria exacerbada contra a família, enquanto que os detratores, os perseguidores que estão ao lado, a psicopata está ao lado, a psicopata está ao lado, e ontem ela estava achando graça de tudo. É lindo, ela está achando lindo. Ela acha que, com os conluios do Universitário Lambão, da Justiça do Universitário Lambão, tentando arrancar dinheiro de mim, ela vai ter muito assunto para os grupos de fofoca, usando o nome da própria justiça para fazer intimidação com a família, a proliferação de notícias falsas e bagunça na comunidade.
contar para as velhinhas inocentes de 100 anos, de 60 anos, 70, 80 anos, que elas estão ganhando, que elas são importantes, que tem que ser desta maneira. E usam diversas fontes para espalhar tudo isso, que é destrutivo, não é construtivo. Qualquer imbecil consegue ver, sentir que existe um grupo perseguindo a família. Existem papéis, não são coisas da minha cabeça não, são papéis, como aqueles que chegaram ontem através do WhatsApp do Renato, que não são papéis, mas já é PDFs, relacionado às primeiras ações que elas tomaram no orquestrado delas, de orquestrar o projeto de como tirar os filhos legalmente. Lá em 2019, eles não conseguiram carregar uma criança ilegalmente, porque a gente fechou a guarda. E eles continuaram com objetivos para fazer isso via instituições. Esse é o manejo, o mau manejo das leis que eu tenho denunciado. Quando se deixa a lei se tornar abusiva ao ponto dela ser destrutiva em vez de apoiadora. E eu disse para aquela juíza, a senhora consegue voltar no ano de 2010 e resolver tudo? A venda da sentença e tudo aquilo? Não, a senhora não consegue. Então, também não consegue todo o seu aparato jurídico proteger minha família. Então, eu decido. Vocês falharam, agora eu decido. Foi isso que eu falei para ela. Não é o Estado que decide, porque o Estado falhou. Eu não quero dizer que o Estado vai continuar falhando. Ele pode corrigir isso no momento que as pessoas que estão lá demonstrem suas melhores condutas. Mas enquanto o demonstrado é exatamente o que veio ontem para o Renato, que é o pior dos piores de uma conduta jurídica, o que a gente pode esperar é que o Jorginho se vale de toda a moral da Floripa com os juristas dele e a gente possa acreditar nisso? A pergunta mais importante é: vamos usar a multiculturalidade tóxica para destruir definitivamente as bases da justiça real? Estamos falando de justiça real. Direito positivo é coisa de panaca. Eu não quero saber nada disso. Eu quero saber de justiça real. Aqueles juízes do preto no branco, mais antigos, né? Que se acredita que também poderia usar injustiça ali, mas continuamos com o nosso sistema racional em perfeita ordem, para absorvermos até que ponto que eu posso absorver esse tipo de conduta? A partir de quando que isso aqui é tóxico? Quando eu já quero tirar os filhos dos pais, aí já é tóxico, senhores. Quando estou dando poderes para um grupo stalking, usando instituições, querer tirar filho dos pais, eu estou dando poder a um poderio tóxico. Quando eu dou poderes a uma quadrilha armada e, de certa maneira, nego o direito do pai de família a se defender, eu estou dando poderes para a sociedade tóxica. Até que ponto que o Judiciário de Santa Catarina vai ter dificuldade de entender que, dando poderes para essas pessoas do grupo, eles vão fortalecer aquilo que eles fizeram em 2019, que fizeram no dia 2 e repetir os atos de terrorismo que vocês criaram a lei contra grupos terroristas para combatê-los. Eu estou dentro da minha casa
Quando eu saio com uma muda, vou plantá-la, eu peço licença para as pessoas, eu planto com educação. E mesmo assim eles vão lá e arrancam posteriori. Por causa da disputa, da favelização, as disputas ilegais, como essa da fonte de água. E eu volto a conectar os fatores locais com os fatores do brutal classismo sendo instaurado. O que é o brutal classismo? Classismo. Vai ter uma classe que pode tudo e a outra classe que não pode nada. Isso é o classismo tóxico que está sendo instaurado mundialmente. Por causa de todas essas regras estúpidas que não tem a ver com o Brasil, não tem a ver com Santa Catarina, não tem a ver com o nosso judiciário. Quando eu vou para um outro país, eu tenho que me adaptar àquele conjunto de leis, mesmo que elas me desfavoreçam. E assim é quando nós estamos legislando a favor da família catarinense e não a favor de estupidezes. Por isso que eu volto a conectar esse classismo desacerbado sendo promovido por alguns grupos, enquanto que outros... Quem que move essas miseráveis aí? Essas pessoas tudo lelé, pirutas, maníacas, psicopatas. Essa coletividade tóxica que são minorias, que movem massas, que movem maiorias a fazer o que eles querem. E pessoas comuns, como uma mãe de família, fica impotente mediante o classismo internacional que classifica nós como pais tóxicos por não querer o ensino que todos querem, das diretrizes e bases da educação. Enquanto nós queremos o ensino, educação, na sua essência, como ela foi para mim, ou anterior a mim, a parte buena disso, somos o grupo do Bom Combate e não vamos nos mesclar à coletividade tóxica visando que os grupos de minorias que trazem essas imbecilidades para as maiorias não colocam os seus filhos no meio das coletividades tóxicas e os preservam da melhor maneira a ter uma educação diferenciada. Eu não falo de nada aqui na internet, nem mediante juízes, promotores, advogados e seja quem seja das delegacias, sem um embasamento e um conhecimento técnico, científico, muito forte em relação a tudo que ocorre no mundo, porque temos acesso à informação, somos informados, não vivemos psicose de massas. Não aceitaremos ser manobrados por grupos que sempre manobraram a sociedade local, levando-os a abismos. E o resultado é aquele grupo que eu poderia mostrar aqui para vocês, aquele grupo de imbecis, que eu mesma descobri um a um o nome deles, que invadiram a minha casa, achando que iam implantar o terrorismo em Florianópolis e que eu ia sair correndo. As gazelinhas, filho de professora aposentada, gazelinhas, que já vivem essa toxicidade universitária e não aceitam que nós não viveremos essa toxicidade universitária porque temos método, modos, meios para uma sociedade criativa, diferenciada e que sobreviva o que está sobre nossas cabeças, o que estão implantando em nossas cabeças através dessas mulheres máquina, que eu sou uma, existem várias, e de preferência nem compatíveis comigo, a conversa muito diferenciada, enquanto que aviones colocam o que sobre nós?
ativos orgânicos para melhorar nosso pensamento, nosso cognitivo, nosso entendimento, cognição e tudo mais? Não, o que eles estão colocando ali é exatamente forjando o número suficiente de câncer cerebrais que eles querem para tratar na saúde pública. E por hoje, beijinho, beijinho, pau, pau.